Olá, meu amigo, minha amiga, que é Felipe Santa Rita, empreendedor desde os 10 anos de idade e, por acaso, fisioterapeuta. E vamos lá, hoje eu queria, fazendo esse vídeo para vocês, para falar um pouco sobre a questão do posicionamento e sobre a questão do cliente ideal, da definição de um cliente ideal. Bom, primeiro a gente precisa falar de posicionamento, tá? É importante uma coisa, antes de falar de posicionamento, gostaria de falar para vocês uma questão que é o seguinte: qual é a primeira resposta que nós devemos fazer para nós mesmos, primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos antes de começar a empreender, antes de montar uma empresa, antes de montar um negócio especificamente, tá? Não necessariamente você precisa ter uma empresa para montar um negócio. O futuro acaba sendo esse. Mas você precisa responder a seguinte pergunta: qual é o problema que você vai resolver das pessoas? O empreendedor nada mais é que alguém que tem a solução para alguém que tem um problema. Você é um resolvedor de problemas. E qual é o problema que você vai resolver das pessoas? Antes de montar um negócio. Por quê? A gente tem o hábito de decidir o tipo de negócio antes de decidir qual problema que a gente vai resolver. E aí você pode escolher o lugar errado, escolher o ponto errado, escolher a cidade errada, o lugar errado, o país errado, o estado errado, não importa. Então nós precisamos ter essa definição. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês primeira coisa, anota aí, papel e caneta na mão, tá? Qual é o problema que você vai resolver das pessoas? A partir daí, você vai estabelecer um posicionamento, tá? Você precisa se posicionar no mercado. Isso vale para qualquer área. Não vale não só apenas na área da saúde. Vale para qualquer área. Você tem que ter um posicionamento. E eu queria mostrar para vocês uma imagem que é bem interessante. Primeiro eu vou falar para vocês de uma frase que eu particularmente gosto muito, que é essa frase aqui, ó, que vem de Santo Agostinho. Vou compartilhar a tela para vocês verem a frase, tá? Só um minutinho. Vou pegar a telinha aqui para vocês. Espera aí. Pá. Foi. Essa frase eu acho muito legal. Olha isso. A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem a mudar essas coisas. Olha que legal, que frase legal de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas: a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como elas estão. E a coragem a modificar essas coisas. Bem legal essa frase, né? Bem interessante. Vamos lá. E agora, passando para frente, olha essa questão do posicionamento. Entender o que é um posicionamento, tá? A gente usa a analogia do mundo, tá? O mercado é o espaço que você vai ocupar no mercado. E esse espaço que você vai ocupar no mercado já no caso aí, os países. E aí você vai descendo, ou seja, vai nichando cada vez mais. E o segmento são os estados. O nicho, os municípios. O subnicho, os bairros. E o micronicho, as ruas. Você começou no país, começou num espaço bem grande e foi nichando cada vez mais. Por quê? Quanto mais você nichar, melhor. Melhor é o seu cliente. O cliente já vem mais pronto para você. E aí você pergunta assim: Felipe, mas como que eu vou definir o meu cliente, né? Antes eu queria exemplificar mais essa questão do posicionamento para vocês. E aqui, como se posicionar no caso na área da saúde? Eu vou usar um exemplo na saúde e depois vou usar um outro exemplo bem antagônico, que vai ser um exemplo relacionado ao mercado imobiliário, tá? Vamos lá. No posicionamento da saúde, vamos lá. O que seriam os países, no caso aí, no mercado, é a saúde. O segmento, fisioterapia. O nicho, a ortopedia. O subnicho, pé. E o micronicho, dores nos pés. Eu estou falando especificamente do meu negócio que eu tenho na Talos, tá? A gente começa na saúde, segmenta para fisioterapia, desce para o nicho, subnicha para o pé e micronicha em dores nos pés. Ou seja, a gente vai atacar pacientes que tenham dores nos pés, tá?
Se eu fizer, voltando, vou voltar ali atrás. Vou interromper o compartilhamento, vou voltar aqui na tela para a gente poder se ver um pouquinho. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer um trabalho agora para fazer esse trabalho do mercado, segmento, nicho, subnicho, micronicho. Vamos fazer uma analogia com o mercado imobiliário, tá? Vamos lá. Se a gente for trabalhar com o mercado imobiliário, eu vou usar um exemplo, tá? Eu vou usar um exemplo bem nichado mesmo, tá? Bem nichado para vocês poderem entender. Que tem alguém, eu estou usando exemplo para sair um pouco da área da saúde para ver que esse vídeo vale para qualquer pessoa, tá? Vamos lá. Quando a gente fala de mercado, no mercado imobiliário, mercado é o mercado imobiliário, ok? Beleza. Quando a gente vai começar a segmentar, a gente vai segmentar para o segmento de vendas, porque você também pode ter o segmento de locação. Então, vamos trabalhar com vendas. Vou nichar. Como é que eu vou nichar? O nicho, eu vou colocar, por exemplo, terrenos. Ou seja, comecei com imobiliário, fui para venda, terrenos. Então, eu estou vendendo terrenos, tá? Só que esses terrenos, eles são terrenos que não ficam na cidade. Eles ficam no interior. Você está fazendo um loteamento no interior. E o micronicho, qual vai ser? Interior, mas não interior só da cidade. Como, por exemplo, eu moro aqui em Teresópolis. Teresópolis pode ser o eixo urbano, pode ser interior, tá? Mesmo sendo urbano, eu estou no interior do estado. Mas eu quero o interior mesmo, o interior da cidade de Teresópolis. Então, meu micronicho vão ser terrenos nos distritos do interior. Ou assim, aqui eles chamam muito na roça, né? Que fica meio feio, porque quando uma pessoa que mora na capital vai pensar o interior, vai considerar Teresópolis interior. Então, por exemplo, vamos considerar que a pessoa more numa capital. Por exemplo, de volta para o mercado imobiliário, venda, terrenos, cidades do interior e interior dessas cidades. Olha isso. O cara que vai escolher esse terreno, ele vai escolher o terreno porque ele quer comprar um terreno, às vezes para ter um cantinho no interior, às vezes ele quer plantar alguma coisinha. Não precisa ser nada demais, não. Uma hortinha simples. Às vezes uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, mora num apartamento, ela tem uma vontade de ter uma hortinha, que ela não pode ter no Rio de Janeiro. E às vezes, se ela vier aqui para a região de Teresópolis, ela pode comprar no interior um terreno com um preço um pouco melhor do que eu compraria na própria cidade, mesmo que aqui em Teresópolis. E olha que legal, é bem micronicho, né? É aquela nicho, a pessoa quer comprar um terreno no interior mesmo. É acaba viver o famoso viver na roça. Olha que coisa legal. Isso, a importância de você estabelecer esse mercado, segmento, nicho, subnicho e micronicho. Viu como isso é importante? Papel e caneta na mão. Não dá mole. Anota porque toda a informação você vai poder levar. Esse vídeo é brinde, é bônus para você que está assistindo. E agora a gente vai começar a entrar na parte de cliente ideal, tá? De como definir o cliente ideal. E aí eles têm uma questão que é bem interessante, que é a seguinte, que é um questionário. São várias perguntas que você pode responder. E se você gostou, depois dá um print na tela aí, pai, me marca aí. É só me marcar @Felipe_Santa Rita no Instagram. É bem interessante, tá? Se você gostou disso aí, vai lá me marca. Repetindo, @Felipe_Santa Rita no Instagram. Se gostou, vai lá, faz um print da tela e marca lá. Pode me seguir no Instagram também, que sempre tem informação positiva sobre mercado, sobre negócios lá para você. Ok? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês essa tela que eu acho bem interessante, que fala sobre essa questão de descobrir o cliente ideal, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, mais uma vez. Vamos lá. Olha isso aí, essa tela. Como construir a representação do seu cliente ideal? Ou o que eu gosto de chamar de seu avatar. Por que avatar? Avatar é aquele bonequinho, né? Vale a pena você pensar no bonequinho do seu cliente ideal. E olha que legal, esse bonequinho você pode desenhar ele e tal, é bem interessante, porque você pode colocar ele na sua parede, olhar para ele, que sempre que você olhar para aquele bonequinho, você vai estar lembrando das suas questões e tal, daquilo que você precisa executar no seu negócio.
E aí, você pode definir o nome e a figura do seu avatar, que é o início, quando vocês percebem aqui no cantinho. Eu deixaria ele, pensar ele um pouquinho mais no final, tá? Vamos deixar ele um pouquinho mais para o final. Porque conforme você vai respondendo, vai ficar mais fácil você definir o nome. Vamos lá. Primeira coisa que deve pensar quando vai definir o seu cliente ideal são os dados demográficos, tá? Ou seja, o que seria um dado demográfico? Por exemplo, a idade. Qual é a idade desse seu cliente? Eu não diria a idade específica, mas a média de idade dele, de tanto a tantos anos. Por exemplo, dos 35 aos 45, ou dos 50 aos 65. Você tem que definir, ou 80 anos, meu cliente tem mais velho, tem 80 anos, 70 anos, não importa, tá? O sexo, por exemplo, é masculino, é feminino ou não, ou então você dá uma relação mais alguém que seja, se defina como outro sexo, não importa. Você vai escolher o nicho que você vai definir, tá? O nicho do sexo que você vai definir. Se é homem, se é mulher, tal. Você entendeu o que eu falei. O estado civil, casado, solteiro, viúvo. Casado, solteiro, viúvo, divorciado. Isso tudo você precisa pensar. É importante o tamanho da família. Por exemplo, se essa pessoa é solteira, é claro que ela mora só, é porque ela pode ser solteira e não morar sozinha, entendeu? Então, isso é importante você saber. Essa pessoa mora sozinha ou não mora sozinha? Ela é casada, mas não tem filhos? Tem filhos? Quantos filhos tem? Isso é importante você saber, porque você vai nichando cada vez mais. Religião. Se for, algumas perguntas dessa pode não caber para todo mundo, tá? Mas, por exemplo, se você tiver um negócio que vende especificamente para o público católico, se tiver uma loja de produto, um e-commerce de produtos católicos, você vai vender apenas para católicos, ok? Espiritualidade. Mesmo sendo, por exemplo, católico, esse é uma pessoa que se dedica à igreja ou aquele católico de IBGE, só diz para o censo que é católico, mas ele não frequenta. Isso é importante. A profundidade da espiritualidade. Claro, isso se vale ou não para o seu negócio, tá? Escolaridade. Escolaridade é importante, acho que para todos os nichos, para todos os tipos de público, todos os clientes ideais. Essa pessoa é uma pessoa com menor nível de escolaridade ou um nível de escolaridade mais alto? Claro, você não precisa ter um nível de escolaridade específico. Só vou vender para quem tenha mestrado. Algumas pessoas podem ser, outras não. Outras pode ser superior completo para cima. Tudo isso vai ser válido, tá? Ocupação. Qual é a ocupação dessa pessoa? Por exemplo, ocupação, não só a profissão. Eu coloco a ocupação porque a gente amplia um pouco mais isso. Mas está um pouco relacionado com a profissão também. Que ocupação essa pessoa tem? Ela tem uma profissão? Não tem? O que ela ocupa? O que ela executa na vida dela do dia a dia? Isso também é importante. Você, por exemplo, vamos dizer que eu seja um fisioterapeuta, que eu tenho uma empresa que venda cursos. Cara, minha ocupação é fisioterapeuta. Ponto. Eu só vendo curso para fisioterapeutas. Se você, por exemplo, trabalhar com um curso preparatório para a prova da OAB, você só vai vender para advogados novos. Você não vai vender para advogados mais velhos. Então, tudo isso é importante saber a sua ocupação, tá? Quando a gente coloca metas e desejos, está bem do lado aqui de dados demográficos, a gente fala assim, quais são seus desejos mais profundos? Que aquela pessoa quer demais, ela quer muito aquele negócio. Por exemplo, usando a analogia do nicho lá do terreno, lá no interior, por exemplo, olha como você pode prestar atenção que essa pessoa pode ter o desejo, aquela pessoa tem um desejo, eu quero ter um cantinho na roça. Pronto. Se você vende um terreno no interior, essa pessoa quer comprar um cantinho na roça. É para essa pessoa que você vai vender. Você não vai vender o teu terreno para uma pessoa que quer comprar um apartamento numa metrópole. Não adianta você anunciar para esse cara, porque esse cara não está querendo isso, tá? Como ela queria que a vida fosse? Eu queria tanto, aquela história, eu queria tanto ter, na minha aposentadoria, ter um cantinho no interior. Olha isso, pode ser interessante. Ou então, eu quero preparar minha aposentadoria, eu quero ter um cantinho no interior. Eu quero ter um cantinho lá no interior, que eu possa ter uma hortinha e tal. Olha que coisa legal.
quem ela gostaria de ser? Tipo, quem que essa pessoa gostaria de ser? Quem que ela queria ser? Quem ela idealiza? Por exemplo, existe algum influencer, por exemplo, que ela idealize muito, que ela gosta daquela pessoa? Beleza, essa pessoa vai ter interesse nesse influencer. Por exemplo, você pega um cantor, um ator, não importa, um esportista, ela quer ser igual àquela pessoa, então ela vai ter um interesse naquela pessoa. Você, quando vai fazer um anúncio, por exemplo, você pode publicar coisas de pessoas que têm interesse naquele determinado influencer, por exemplo. O que ela quer, mas não fala para ninguém, aquele desejo mais íntimo. É tão íntimo que ela não fala para ninguém. Porque às vezes ela pode ter vergonha daquilo e tal. Por exemplo, se a gente usar um nicho, por exemplo, de sex shop, talvez seja uma coisa que a pessoa se feche um pouco mais para poder divulgar, para poder propagar. Então, ela quer muito entrar numa loja de sex shop, mas, por exemplo, ela tem vergonha de ir na loja. Ela pode comprar no e-commerce. Por exemplo, ela pode não falar isso para ninguém, mas ela pode gostar e ter vontade daquilo ali. E você pode ter que vender para ela, e aí você pode botar o interesse daquilo ali, porque quando ela estiver no celular, no computador vendo, ninguém vai estar vendo aquilo que ela olha, ok? Vamos lá. Indo para cima agora, aqui, ó, em dores e frustrações, o que gera dor e frustração? Tipo assim, aquela coisa que machuca ela. Aquela coisa que machuca ela, você não pode mostrar para aquela pessoa. Por exemplo, talvez um dos grandes desafios quando se faz um anúncio na internet é o que você não quer mostrar para aquela pessoa, o que ela não gosta. Quando você faz anúncio no Google, você pode eliminar algumas palavras-chave. Você não quer que o cliente que pesquise aquilo ali, por exemplo, isso é uma questão, não é nem relacionada muito à dor e frustração, mas você não quer mostrar aquilo para aquele cliente. Ou então, por exemplo, esse cliente, ele detesta viajar para a praia porque ele fez uma viagem para a praia e se decepcionou muito com aquela viagem na praia. Você não vai mostrar anúncio de viagem para a praia para aquela pessoa, porque aquilo gerou dor e frustração nela. Ela fez uma viagem, a viagem foi muito ruim e tal, então ela adora viajar para a serra. Então, aquilo você não vai mostrar para ela. O que impede essa pessoa de chegar aos seus objetivos? O que trava? A gente fala muito das crenças limitantes, tá? Quais são essas crenças limitantes que travam essa pessoa? Isso é importante, por quê? Você pode ter que no seu negócio, por exemplo, dentro da fisioterapia isso acontece muito. Os clientes chegam para nós, para as consultas, e eles chegam com muitas crenças limitantes. A gente precisa quebrar aquelas crenças. Por exemplo, que às vezes já passou por um tratamento e aquele tratamento não deu certo, você tem que quebrar um pouco aquilo ali. Ou seja, isso pode impedir ela de chegar aos seus objetivos, ok? E quais são os obstáculos que a pessoa enfrenta, né? O que são os obstáculos que ela enfrenta na vida dela do dia a dia, tá? Passando aqui, o que essa pessoa vê, ou seja, como é o ambiente que ela vive, o que ela lê, o que ela assiste. Por exemplo, o que ela vê na televisão. Ela gosta de assistir Netflix, ela gosta de assistir Globoplay, ela gosta de assistir série, ela gosta de assistir TV aberta, TV fechada, ela gosta de programa esportivo, ela gosta de programa tipo Discovery, não importa, você precisa saber o que essa pessoa lê e até como a forma que ela lê. Por exemplo, essa pessoa, eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro ler as coisas no Kindle, por exemplo. Já a minha esposa gosta de ler o livro físico. Então, por exemplo, se aparecer alguma coisa relacionada a dispositivos eletrônicos para ela de leitura, ela pode não ver, e eu vou me interessar mais, tá? Como o ambiente que ela vive, né, dentro da casa dela e tal. Você pode até colocar quantos quartos tem nessa casa, se você quiser aprofundar um pouco mais e tal. Por exemplo, se a pessoa às vezes tem um anseio de ter uma casa maior. Então, na verdade, o ambiente que ela vive hoje é um ambiente pequeno. Então, você pode fazer um anúncio para ela assim: você que vive num ambiente pequeno, um apartamento de quarto e sala, você tem a oportunidade agora de ter um espaço mais amplo. Isso é uma coisa importante, porque ela pode ser um sonho que ela queira. Tá? O que a pessoa ouve, ou seja, o que essas pessoas dizem a ela, né? Ela é influenciada pelo que ou por quem, vai muito naquela questão quem ela gostaria de ser, né? A questão de ser influenciada por alguém ou não. Em quais canais e redes sociais ela está presente. Gente, saber a rede social que o seu cliente está é fundamental. Fundamental.
Esse paciente está mais no Facebook, está mais no Instagram, está mais no LinkedIn, está mais no Twitter. Esse paciente usa mais o WhatsApp, ele não usa Facebook no Instagram, está só no WhatsApp. Isso é importante você saber, tá? Porque, por exemplo, hoje a gente se fala muito, o Facebook caiu em desuso, o Instagram tem mais uso. Por exemplo, aqui na clínica, tanto nas nossas 2 unidades, nossos pacientes são mais Facebook. Eles estão mais no Facebook do que no Instagram. Se eu faço um anúncio e boto nas 2 plataformas, gente, o Facebook dá tipo assim 85% de audiência para 15% de audiência no Instagram. Então hoje eu quase não estou mais anunciando no Instagram e estou focando mais no Facebook, porque está gerando mais resultado, tá? O que essa pessoa pensa e sente, ou seja, o que importa somente para ela, quais emoções as movem, quais são os seus sonhos, a gente praticamente já falou dessa aí. O que importa somente para ela, né? As emoções que ela sente, aquela emoção que faz o coração dela bater mais forte. Olha só, o que faz o coração dela bater mais forte? Isso é um interesse importante. Imagina ela pegar um anúncio sobre uma coisa que faz o coração dela bater mais forte. Por exemplo, voltando ao exemplo do condomínio lá, do loteamento no interior. Se a pessoa tem um sonho de construir uma casa no interiorzinho, uma casinha pequenininha, às vezes 2 quartinhos e tal, para ela fazer uma plantaçãozinha. Cara, essa pessoa, se ela vê um anúncio de um terreno interior, o coração dela vai bater até mais forte, porque vai estar misturado com o sonho dela, tá? O que ela fala e o que ela faz, ou seja, quais historinhas que ela conta para fugir dos problemas, né? Dentro da fisioterapia, aqui na clínica, a pessoa usa muita genética, por exemplo. A pessoa fala assim, isso é genético. Aí eu respondo assim, olha só, a genética explica, mas não resolve. O que resolve é você mudar os seus hábitos. A genética te dá um alerta, você tem um risco maior para isso. Porém, você não pode ficar contando historinha. Por exemplo, toda a minha família é obesa, é normal eu ser obeso. Não pode ser assim. Você pode ter uma dificuldade maior de emagrecer, mas você não pode deixar de fazer esse processo de emagrecimento. Beleza? Acho que ficou bem legal, né? Estou voltando aqui para a tela. Voltei. Legal. Gostaram? Ficou bem legal? Essa definição dessas perguntas são bem interessantes. Então, aqui você que viu esse vídeo, recomendo, vai lá. Eu deixei a tela, eu falei com a tela na sua frente. Nem aparecer a minha imagem, justamente para você ficar o tempo inteiro focado naquelas perguntas. Pega, responde essas perguntas e depois se tiver um feedback, quiser me perguntar lá no Instagram, no direct, @Felipe_Santa Rita, olha, vai ser show de bola, vou adorar poder te ajudar. Ok, galera? Olha só, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.